capítulo de número 19. Lucas 19. Estou vendo aqui muitas pessoas nos acompanhando, nossa celebração aqui pelo Facebook, e também temos vários ali nos acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós íamos projetar um testemunho, que nós recebemos hoje de manhã, um testemunho da Juliana e do Eduardo, mas nós vamos editar esse testemunho e nós vamos publicar durante a semana nas nossas redes sociais. Assim você vai ter o testemunho completo e você, inclusive, vai poder ser inspirado naquilo que Deus tem feito na vida da Juliana e do Eduardo, tá bom? Então, por favor, me acompanhe na leitura desse texto, Lucas 19, versos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó, ele atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Podemos orar? O Senhor pode ministrar a palavra dele no nosso coração nessa noite? Feche os seus olhos, abaixe mais uma vez sua cabeça. Pai querido, nós queremos nessa noite nos assentarmos na mesa do seu conselho. Nós queremos nessa noite, Deus, tomar o pão da sabedoria da tua mesa, o pão do entendimento. Nós queremos nos alimentar em segurança, na sombra da tua presença, na sombra do Onipotente. Nós queremos descansar escondidos na tua palavra, Senhor. Nós queremos que hoje o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare para tudo aquilo que o Senhor quer que a gente colha em nossas vidas. Ó Deus, que essa mensagem ela possa apontar um bom caminho, um bom destino para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada coração, Pai. Declaro nessa noite liberdade, céus abertos sobre nossa vida. Declaro nessa noite que os corações estão abertos para receber a Tua palavra. Eu declaro nessa noite que a Tua presença aqui, Deus, é tudo o que nós precisamos diante da ministração da Tua palavra, a fim de que essa palavra semeada no nosso coração, ela multiplique, produza os frutos que é necessário de arrependimento, salvação, convicção, esperança, a fim de que alcancemos o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia nessa noite, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor me abençoe também, Deus. Renova a graça do Senhor sobre mim nessa noite, a fim de que haja uma capacidade para entregar aquilo que o Senhor deseja entregar no coração dos Teus filhos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Então, esse texto revela para a gente a última semana da vida de Jesus aqui na terra. E Jesus está a caminho, está passando por Jericó. Esta será a última vez que Jesus passa por este lugar, por essa cidade chamada Jericó. E se você volta a um capítulo anterior, Lucas capítulo 18, vai mostrar para a gente que quando Jesus chega em Jericó, quando ele chega para entrar na principal rua da cidade, vem ao encontro dele não, ele tem um encontro com um homem chamado, pela Bíblia, de Bartimeu cego. Esse homem está sentado no começo da entrada da cidade, e ele ouve a multidão falando, é Jesus, então ele
o coração dele enche de esperança e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, você se lembra da história? Jesus vai até o cego Bartimeu, o cura, e Jesus continua a sua caminhada. Jesus continua atravessando a cidade de Jericó, e lá mais ou menos pela metade da cidade de Jericó é que acontece esse encontro de Jesus com Zaqueu. Bem, esse texto ele tem verdades objetivas e verdades profundas subjetivas. Talvez haveria necessidade de um pouquinho de conhecimento, de história, um pouquinho mais de habilidade em lidar com a Bíblia, para você poder se apropriar de tudo aquilo que essa pequena biografia não, esse versículo de número 2 aqui de Lucas 19, que traz aqui a biografia deste homem chamado Zaqueu. É um versículo pequeno, mas aqui tem uma informação grandiosa, uma biografia completa acerca deste homem. Às vezes nós lemos assim, e você conhece muito bem a história de Zaqueu, a gente já retratou ela no nosso alto de Páscoa, você conhece, e quando você tem uma história muito conhecida assim, é muito difícil falar sobre ela, é muito difícil pregar sobre ela, porque todo mundo conhece, conhece a história. Mas a história deste homem, quando a Bíblia começa a falar sobre ele aqui, traz algumas características importantes. A Bíblia mostra para a gente que Zaqueu, ele era filho de Abraão. Isso é muito importante, isso é uma informação importante, porque quando na Bíblia diz que alguém é filho de Abraão, isso quer dizer que aquela pessoa era um judeu, aquela pessoa era uma pessoa judia. Então a Bíblia já revela aqui para a gente que Zaqueu ele era filho de Abraão, portanto Zaqueu ele era um judeu. A Bíblia diz que Zaqueu ele era um publicano, que significa dizer que ele era um cobrador de impostos ali do Império Romano. Essa é uma outra informação importante. Depois a Bíblia diz que ele era chefe, então ele tinha um lugar de autoridade, ele tinha um lugar onde ele podia manifestar a sua autoridade. A Bíblia diz também que ele era um homem rico, ele conseguiu juntar uma boa fortuna por conta da coletoria onde ele trabalhava. A Bíblia diz, por fim, que esse homem ele era baixinho, ele era de pequena estatura. Então, se você olha rapidamente sobre esse texto, sem cuidado, talvez você não percebe a biografia completa deste homem. Este homem, ele enfrentou 3 crises na alma de um homem. E quando eu digo homem aqui, eu estou falando homem no sentido genérico, homem e mulher. 3 crises que eu e você, muitas vezes, ou já vivemos, ou estamos passando por lá. Ele estava vivendo essa crise, mas depois ele conseguiu sair dessa crise. Então, é esse momento que o Senhor quer retratar, é esse momento que o Senhor quer ministrar para você nessa noite. 3 crises da alma deste homem, que certamente pode ser a crise da nossa alma nessa noite. A primeira crise é a crise do ser. Essa também é chamada de crise de identidade. A Bíblia diz então que ele era filho de Abraão. Isso quer dizer que este homem, Zaqueu, ele era um judeu. Talvez Zaqueu tenha nascido ali 30 ou 40 anos antes do nascimento de Jesus. Ele tinha uma idade mais ou menos parecida com Jesus. Jesus, nesse momento, ele tem 33 anos. Talvez Zaqueu pudesse ter aí uns 40, 45, 50 anos, alguma coisa mais ou menos assim. Isso diz para a gente que esse menino, esse homem chamado Zaqueu, ele cresceu dentro da sinagoga. Os primeiros passos da vida dele foi dentro desse ambiente da sinagoga. Ele frequentou a sinagoga desde pequeno. A história diz que desde que criança, o pai já levava a criança para a igreja. A criança, ela era alfabetizada, ela aprendia a ler, ela aprendia a escrever dentro da sinagoga, dentro da igreja. Já imaginou a gente vivendo um negócio desse? Tendo uma escola aqui, onde a gente consiga alfabetizar as pessoas a partir da leitura da palavra de Deus? Pois bem, Zaqueu cresceu assim. Zaqueu cresceu na escola chamada Bet-Safé, que é a escola do livro. Os primeiros anos da vida dele foram anos assim, que ele frequentou a sinagoga e lá ele aprendeu a ler e a escrever. Depois ele foi para a escola chamada Bet-Midrash, que é mais ou menos equivalente ao ensino fundamental. Depois ele avança nos seus estudos até que ele chega na escola Bet-Talmud, que seria mais ou menos aí, não é um curso superior, mas é um estado mais avançado. Entenda uma coisa, todo ensino feito na vida de uma criança era feito a partir da Bíblia. Então, como judeu, como uma criança judia, Zaqueu cresceu com o Shema. Shema é a principal oração do judeu.
Todos os dias, quando o filho ia dormir, o pai vai aos pés dos ouvidos do filho e faz a oração Shema, a oração que mostra a grandeza, o poder de Deus. Quando o filho acorda no outro dia de manhã, o pai vai lá e mais uma vez faz essa oração importante. E mais uma vez o filho é impactado com uma revelação de que Deus é grande, de que Deus é poderoso, de que Deus é grandioso. Zaqueu frequentava a sinagoga todo sábado, ele era rigoroso, como todo judeu, respeitava a tradição, Zaqueu também respeitava. Zaqueu tinha fé baseada no Messias, quer dizer, no Messias. Ele acreditava que um dia, de uma forma surpreendente, um menino iria nascer, alguém iria nascer, que ia se tornar um Messias, que ia tirar todo o jugo que estava sobre a vida dos judeus. Você conhece a história dos judeus? O Zaqueu crescendo nesse ambiente, sabendo que Deus era majestoso, que Deus era grandioso, que Deus era poderoso, mas de repente ele olha para o lado, ele começa a entender a história do seu povo, e ele descobre que nos últimos 300 anos, ele vê o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, sendo subjugado por outros povos, sendo levados como escravo, sendo obrigados a pagar altíssimos impostos para o Império Romano. Então, ele vai meio que perdendo a capacidade de acreditar naquilo que ele já havia recebido da parte do seu pai. Essa é a história desse garotinho chamado Zaqueu. Esse garotinho que vai para a escola e começa a aprender, a ler, a escrever, mas a partir das escrituras, que ali o pai dele ora e ele então começa a crescer sabendo que Deus é poderoso, que Deus tem um plano, que tem um Messias, que o Messias iria vir, que ia salvá-los. Mas ele também vai crescendo, e ele olha para o lado, e vê o seu amiguinho sendo levado como escravo, porque o seu pai não conseguiu pagar o imposto. Ele olha para o lado e vê um familiar seu, a fazenda dele sendo tomada, porque ele não conseguiu pagar um imposto em dia, então o governo romano foi lá e tomou a fazenda dele. Ele vê a maldade aumentar, ele vê a corrupção aumentar, ele vê o seu povo ser afligido por dor, ser afligido por vergonha. Ele é criancinha, mas ele acredita no Messias, ele acredita no Messias, ele acredita que um dia Messias vai chegar e vai mudar a sua história, vai mudar a história do seu povo. Essa é a história de Zaqueu. Zaqueu cresce assim. Mas à medida que essa criança vai crescendo, ele vai mudando de fases. Primeiro contato com ele da escola, é a escola Bet Safé, é a escola do ensino fundamental, do ensinar a escrever, ler, é o jardim, é o pré. Depois ele vai para a escola Bet Midrash, que é o ensino fundamental. Depois ele cresce um pouquinho mais, vai para o Bet Talmud. Então ele começa a ser mais racional. Ele começa a racionalizar a sua fé. Ele senta na sinagoga, como você está sentado na minha frente hoje, como você está me assistindo na sua casa hoje, e ele ouve que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que existe o Messias, mas ele começa a pensar, ele começa a raciocinar. Eu não consigo entender isso, porque a minha vida está toda ferrada. Eu não consigo ver onde é que está o poder de Deus, eu não consigo ver o milagre desse Messias. Então chega um momento na vida dele que ele decide não ser mais filho de Abraão. Ele decide romper com a sua fé. Ele faz uma leitura lógica a respeito de tudo que está acontecendo ao seu redor. E talvez você seja uma pessoa assim. Você vem para a igreja, todo mundo fala para você que Deus é bom, que Deus vai te abençoar, que Jesus salva, que há uma colheita para você, mas você olha para o lado, você está contando as moedas para comprar teu filho quer um pão, quer uma caixinha de leite, sei lá, quer um biscoito. Conta as moedinhas. Você olha assim e fala assim: não é possível que Deus existe, me deixar passar por isso. Começa a racionalizar a fé. E nesse momento Zaqueu tem a primeira crise. A crise do ser. A crise de identidade. Ele deseja agora se tornar um publicano. O que é um publicano? Um publicano é um cobrador de impostos. E eu não sei se você sabe, talvez Zaqueu tenha conseguido juntar um dinheirinho, e ele compra o direito de ser romano, ele compra a cidadania romana, porque ele era judeu, mas só poderia ser um publicano, só poderia cobrar impostos quem fosse romano. Os romanos, ele não dava o direito para alguém ocupar a função de um cobrador de impostos, tinha que ser um romano.
Então Zaqueu vai lá e ele compra a cidadania romana. Ele abre mão de tudo aquilo que ele crê. Mas pastor, o negócio não é tão simples assim. Eu vejo gente que é brasileiro, mas também vai lá atualizar a sua cidadania italiana, a sua cidadania portuguesa, Qual que é o problema disso? Hoje nenhum. Mas naquela época de Zaqueu, para ele poder se tornar um publicano, para ele se tornar um cobrador de impostos, ele tinha que se tornar um cidadão romano. E se tornar um cidadão romano significa dizer que ele tinha que abrir mão da sua fé. Por quê? Ele está cansado. Ele vai para a igreja, indo para a sinagoga, ouvindo o rabi, ouvindo o pastor. Ele está cansado. Chega um momento que ele diz assim: eu cansei disso. Quer saber do negócio? Eu vou alcançar os meus objetivos com a minha própria força. Eu vou atrás do meu caminho, do meu jeito. E alguém diz para ele: olha, você tem a possibilidade de melhorar de vida, é só você comprar aí a possibilidade de você ser um romano. Compra a sua identidade, a sua cidadania romana. Ele olha para si: meu Deus, cresci até agora nesse negócio de ser crente, nesse negócio de seguir Jesus. Eu não tenho alegria, eu não cresço, eu não sou respeitado, eu não sou ninguém. E Zaqueu tem a sua primeira crise, a crise do ser, que talvez seja essa sua crise hoje. Você olha para a sua vida e você queria que está assim, mas você não está assim. Para que Zaqueu, um judeu, pudesse se tornar um romano, ao comprar essa cidadania romana, ele tinha que assumir a deidade do imperador César. O que quer dizer isso? Ele tinha que assumir que César era Deus. É por isso que existe a expressão Ave César, Ave César. Ele tinha que abrir mão de tudo aquilo que ele foi aprendendo desde criancinha, ali na escola, ali na sinagoga, ali na igreja. Agora ele tinha que abrir mão disso, e ele tinha que agora se submeter a sua lealdade ao Império Romano. Porque César, ele era comparado a Deus, ele era como Deus. Na verdade agora, o Deus de Zaqueu não era mais Yahvé, agora era César, Ave César. E veja se não é isso que acontece com muita gente. Zaqueu teve que abrir mão da sua fé. Zaqueu teve que negociar os seus valores. Zaqueu teve que negociar tudo aquilo que ele aprendeu da parte de Deus. Porque chegou um momento ele falou assim: não é possível que essas coisas não estejam acontecendo na minha vida, eu não quero mais viver dessa forma. E ele então agora se torna um cidadão romano. Ele abre mão do seu caráter, ele abre mão da verdade, só para ser aceito em um lugar que ele achava que era um lugar de respeito, um cidadão romano. Você deve se lembrar que Paulo também era judeu e também tinha cidadania romana. Então esse negócio era um negócio comum naquela época. Mas o caso aqui é que agora ele deixa de ser um judeu para ser agora um romano, um cobrador de impostos, um publicano. E Zaqueu faz isso. Ele negocia, ele compra, ele dá o seu valor, ele requer os seus valores, só para ter acesso a um lugar melhor de vida. Será que esse não é o seu caso hoje? Você olha para a sua vida e você vê que não está assim tão do jeito que você queria. Você segue esse Jesus há tanto tempo. Você tem a esperança desse Salvador, desse Deus que é provedor, desse Deus que vai prover uma grande colheita para você, mas... E aí então você abre mão da sua fé e agora você vende os seus valores, você vende as suas crenças, porque agora você quer dar conta da sua vida sozinho. Essa foi a primeira crise que ele enfrentou, e eu penso que muitos de nós enfrentamos essa crise de identidade. Quero lembrar você nessa noite que você é filho de Abraão, quer dizer que você é filho e filha de Deus. E que você não deve abrir mão dessa identidade para alcançar qualquer coisa que você queira. A segunda crise que Zaqueu ele vive é a crise do poder. A Bíblia diz agora que ele se torna chefe dos publicanos. Então agora ele deixou de ser judeu, ele negociou, né? Ele teve a sua crise de identidade, se tornou então um publicano. Mas a Bíblia diz que agora ele se torna um chefe. Em algum momento ele percebeu lá na coletoria que
ser apenas dono de uma coletoria, ou ser um publicano, já não era mais um negócio muito bom. Então agora ele quer subir na vida, ele quer poder. Ele percebe que em algum momento, mesmo ele tendo a cidadania romana, de vez em quando um chamava assim: ô baixinho, faz isso para mim, ô baixinho, já viu aquele negócio? Aquele negócio pejorativo que o pessoal usa. E aquilo vai deixando Zaqueu com raiva, e ele quer agora poder. Mas quando uma pessoa ela tem esse abismo na alma, ela não consegue entender, assumir a sua identidade em Deus, a sua identidade em Cristo, ela não se respeita, portanto ninguém vai respeitá-la. O próximo passo da vida dela agora é ela querer ter poder, para poder mandar em alguém. Zaqueu, ele agora não consegue se submeter a um ambiente coletivo. Zaqueu agora não consegue se submeter a uma visão coletiva. Ele quer mandar, ele quer ter o poder. A alma dele agora precisa de poder, e ele então se torna um chefe. Será que essa não é a sua crise hoje? Quem sabe você olha para você e diz assim: puxa, eu não tenho tanta influência assim, eu já estou nesse lugar, eu estou nessa comunidade, estou vivendo com esse povo, eu estou dentro dessa cultura, eu fiz um esforço terrível para estar aqui, mas ninguém me respeita. Eu preciso de poder, eu quero estar sobre a vida das pessoas. É ruim, porque quando uma pessoa ela tem crise de identidade, ela faz o diabo na vida dela, só para poder alcançar o poder. Só para poder dizer assim: puxa, eu cheguei lá. Mas sabe o que acontece? Todo mundo que tem essa crise, vive esse momento e quer ter esse momento de poder. Por exemplo, uma pessoa com crise de identidade, ela vai lá, muda de sexo. Mas acaba de fazer a cirurgia, ela olha para si mesma e se sente vazia do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que conquista, mas aquilo que conquista não é suficiente para aplacar a sua alma, para acalmar a sua alma? Então busca, mas aquilo que alcança nunca leva ela naquele ambiente de sossego, de pacificação, de calma. É assim mesmo, um abismo chama o outro abismo. E Zaqueu agora ele quer mandar, ele quer o poder, ele quer a autoridade, ele quer estar sobre alguém, de qualquer jeito, não importa como. Ele já negociou, ele era filho de Abraão, agora ele se torna um cidadão romano, e agora ele pode, agora ele tem poder. E então ele vive a terceira crise, que é a crise do ter. A Bíblia diz que havia um homem rico chamado Zaqueu. Ele ainda não tem, ele muda de cidadania, mas ainda não tem, ele se torna chefe, mas ainda não tem, porque dependendo do lugar que você está, você tem que bancar aquele lugar. Dependendo do lugar que você quer ocupar, dentro de uma cultura, custa caro para você estar ali, custa caro para você se manter ali, e custava caro para Zaqueu manter a sua cidadania, se manter como um cobrador de impostos. Então o que ele faz? Ele começa a ser pesado na vida das pessoas, ele começa a ser pesado na vida dos seus irmãos, porque para ter mais, custa caro. Talvez para uma pessoa, no desejo de querer ter mais, custa a família dela. Às vezes o desejo de uma pessoa de ter mais, custa estar perto dos seus filhos, custa criar os filhos, custa estar presente no lar, só com o desejo de querer mais. Zaqueu quer mais, mas isso custa muito caro para ele. Ele começa a colocar impostos pesados sobre a vida do seu irmão, dos seus irmãos. Ele é um cobrador de impostos, mas veja, ele era um judeu, que se torna um publicano, e agora como publicano ele tem o direito de cobrar impostos, porque o que o Império Romano fazia? O Império Romano fazia assim: olha, eu preciso de tanto de imposto, e você, coletor de imposto, se você quiser ganhar mais, não me importa, eu quero que chegue esse valor aqui, na coletoria. Então era comum eles colocarem um preço maior do que lhe era devido para o Estado romano. Então Zaqueu agora começa a ficar pesado, ele atropela os relacionamentos. Ele chega a um momento que ele pensa assim: não, agora é um grande momento, eu tenho que virar isso na minha vida, eu preciso mudar de vida, porque até aqui, da forma como eu vivi, não basta, eu preciso agora ter. E ele tem essa busca frenética, essa busca desesperada. Ele já atropelou a identidade dele, ele já desejou ter poder, e agora ele quer
ter. E ele tem. Ele compra o seu primeiro camelo. Daqui a pouco ele compra o seu camelo importado. Daqui a pouco ele compra o seu relógio de sol. Aquele relógiozinho que você vira assim, tem areia. Ele está andando nas becas. Agora é só Hugo Boss. Ele está nos panos, como diz o pessoal, né? Ele tinha tudo. Agora ele era rico. Entenda uma coisa. Por que nós estamos traçando a história desse homem? Porque de algum modo, as crises que Zaqueu viveu são as crises que nós vivemos hoje. Essas crises, elas nos transtornam. Essas crises, elas nos transbordam. Essas crises, elas nos entristecem. Elas nos abatem, elas nos afastam de um relacionamento com Deus. Nos afasta da nossa identidade. Qual é a identidade? Filho de Abraão. Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia chegou a salvação naquela casa. Foi Jesus que disse isso. Hoje chegou salvação nessa casa. Veja, Zaqueu tinha um amigo, lá na coletoria de Cafarnaum. Um jovem chamado Mateus. Você lembra que Mateus também estava num posto de coletoria, mas Jesus passa por lá e vê esse homem chamado Mateus, esse jovem chamado Mateus, diz: Mateus, siga-me. E Mateus provavelmente tenha vivido esse drama que Zaqueu viveu, essas crises. Mas a Bíblia diz que Mateus se levanta e segue o mestre. Mateus se levanta e segue Jesus. E um dia, eu fico imaginando assim, né? Um dia, Zaqueu se encontra com Mateus. E Mateus então começa a falar, né? Zaqueu pergunta: ô Mateus, eu não te vi mais lá na coletoria de Cafarnaum. O que aconteceu com você, cara? Desistiu do negócio? Mateus diz: não, eu não desisti. Acontece, cara, que eu estou seguindo Jesus hoje, o Messias. Messias, cara, você está louco? Sim, Messias, eu estou seguindo o Messias. Eu estou seguindo aquele que haveria de vir. Eu sou discípulo dele. Não é possível, cara, que você tenha caído nessa história. Eu cresci ouvindo isso, nunca acreditei nisso. Não é possível que você, ainda adulto, acredita nisso. Não, eu acredito. Você precisa conhecer esse homem. Você precisa ver os milagres que ele realiza. Você precisa ver as coisas que ele fala. Então Mateus vai falando com Zaqueu. E Zaqueu vai, para cada fala que Mateus diz para Zaqueu, Zaqueu vai rebatendo. Não é possível que esse Messias existe. Eu mesmo precisei lutar as minhas próprias lutas. Eu precisei me virar. Eu precisei passar a perna num monte de gente. Eu precisei ser pesado na vida de algumas pessoas. Inclusive eu abri mão dos meus valores. Eu nunca vi esse Messias. Esse negócio de Messias não existe. Mas Mateus diz: não, ele existe. Ele existe. E você precisa ouvir esse homem. Eu sou discípulo dele. Imagina Zaqueu com aquele drama interior. Já tinha negociado sua identidade. Ele já tinha ocupado o poder, mas o poder não bastou. Agora ele precisava se manter no poder, e isso custa caro para ele, então ele precisava ser pesado na vida dos seus irmãos. Mas ele, ouvindo Mateus conversar com ele sobre o Messias, sobre aquele homem que estava fazendo um monte de milagre, agora ele fica em dúvida, a mente dele fica meio bagunçada. Será que realmente existe esse homem? E agora, como é que eu vou fazer? Imagina a crise. Imagina. Acho que eu nunca devia ter deixado esse caminho de filho de Abraão. Eu acho que eu nunca devia ter abrido mão da minha identidade, dizia Zaqueu. Eu devia ter mantido meu caráter, eu devia ter lutado pela minha identidade. Mas e agora, como é que eu faço? Então um dia, Zaqueu está lá na coletoria, no trabalho dele, na rua de Jericó. E daqui a pouco ele vê um Bartimeu correndo pela rua. Não é possível, estou vendo isso. Bartimeu, cego. Ei, homem, o que você está fazendo correndo desse jeito? Porque eu imagino assim, que Bartimeu vai pela rua principal de Jericó gritando: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Gente, eu estou enxergando, gente. Ele me curou. Olha só, Jesus me curou, eu estou vendo.
E Bartimeu para, e Zaqueu para Bartimeu, foi Bartimeu, o que está acontecendo? Foi eu encontrei Jesus lá no caminho, ele estava passando e eu comecei a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele vem até mim, e ele me cura, ele me curou, eu estou vendo, não é possível, não é possível isso, não é possível que esse Messias existe. Então, Zaqueu, ele sai da porta da sua coletoria, vê a multidão vindo, e o coração de Zaqueu começa a queimar. Ele se lembra daquela história que ele aprendeu quando criança, ele se lembra das palavras que ele recebeu de Mateus, e agora ele vê um homem cego de nascença que está enxergando. Então, ele é despertado para conhecer Jesus. Esse Messias deve existir de verdade, então eu preciso finalmente ver esse Jesus. Finalmente, Zaqueu se convence que o Messias, Jesus, existe. Ele era grande. Zaqueu era um homem grande. Grande assim que eu estou dizendo. Ele tinha uma outra cidadania. Ele era um cara de poder. Ele era um cara rico. Eu vejo sempre gente assim, gente grande, grande por fora, mas pequeno por dentro. Gente que na sociedade é altíssimo respeito, é um nível de influência incrível, mas que dentro é pequeno, é de pequena estatura. Zaqueu olha para tudo que ele tinha, para tudo que ele conquistou, e ele percebe que, sabe, tem um buraco ali. O que mais me chama a atenção nisso tudo é que existem áreas da sua vida que só Deus sabe o quanto você é pequeno. As pessoas olham e acham que você é grande, que você é influente, que você é isso, que você é aquilo, mas só Deus sabe o quanto você é pequeno. Às vezes eu tenho pessoas que olham assim, pode olhar para mim, né? Porque sei. Às vezes você vai caminhando pela vida e tantos desafetos você vai acumulando tantos desafetos, né? Mas de repente você olha para mim e fala assim, puxa, eu queria tanto ser esposo do pastor Cláudio, mas você não conhece a minha pequenez. Eu queria tanto ser filho do pastor Cláudio, você não conhece a minha pequenez, você não conhece. Às vezes nós conhecemos a pessoa só pelo aquilo que ela é. Graças a Deus que só Deus conhece o quanto nós somos pequenos, a nossa pequenez. Ele sabe o quanto você é pequeno, só você e Ele. Por mais que você queira aparecer, apresentar, representar, na verdade Deus sabe o quanto você é pequeno, somente Ele sabe o quanto você é pequeno. Mas de repente, Zaqueu vê Jesus, mas a multidão era grande. Ele queria estar perto de Jesus, mas a multidão era muito grande. Então, o que ele faz? Ele corre para uma árvore. Ele sobe sobre uma árvore para poder ver Jesus. A Bíblia diz aqui que ele sobe numa figueira brava. Uma figueira que existia da estrada de Jericó. Por quê? Porque ele era de pequena estatura e ele não conseguia ver Jesus. Então, ele sobe para ao menos ver o Messias. Ele é um cara amargurado, triste, confuso, porque ele abriu mão da sua identidade, ele abriu mão de tudo que ele cresceu aprendendo, mas agora ele está ali. Mateus falou de Jesus, Bartimeu falou de Jesus, e Jesus está ali perto dele. E graças a Deus que existem as crises, mas Deus também proporciona um ambiente para a gente sair delas. E a primeira forma que Deus providencia para a gente sair desses ambientes de crise é que Deus sempre vai te dar um lugar de acesso a Ele, sabe? Você está perdido na sua identidade, você está confuso nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, mas Deus sempre vai te dar um lugar de acesso. A Bíblia diz que Zaqueu correu e subiu numa figueira brava. Onde quer que você esteja, meu amigo, na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé, onde quer que você esteja, Deus vai te dar um acesso a Ele.
Você pode estar longe, você pode estar sujo pelo pecado, você pode estar perturbado, você pode estar derrubado, você pode ter esquecido de tudo que você aprendeu, mas Deus vai te dar um lugar de acesso a Ele. Uma figueira brava no caminho de Jericó, para manifestar a misericórdia dele sobre a sua vida, para manifestar a graça dele, o amor dele sobre a sua vida. Deus sempre vai providenciar para você um lugar de acesso a Ele. E essa é a primeira fase, o primeiro passo de processo que Deus usa para tirar a gente das nossas crises, desses 3 crises. Crises de identidade, de crer, de ter e de poder. Deus vai providenciar um acesso para você. Segundo, Jesus vai te achar onde quer que você esteja. A Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, ele olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então veja só o que acontece aqui. Zaqueu se lembra de tudo que ele aprendeu quando ele era pequeno, e agora Jesus está ali, próximo dele. Ele é baixinho, ele não consegue ver, então ele sobe numa árvore, para pelo menos ver Jesus distante. Você já foi assim, em algum lugar que tinha uma celebridade, você queria muito estar perto dela, apertar a mão dela, ver, sabe? Esse é mais ou menos o sentimento de Zaqueu. Ele tinha ouvido falar sobre o Messias, e o Messias está ali, próximo dele, mas a multidão impedia ele de chegar perto, então ele sobe na árvore. Quando ele sobe na árvore, ele vê Jesus de longe, ele fica pensando assim: puxa, eu errei tanto, eu negociei os meus valores, eu me afastei da fé, eu negociei, eu trapaceei, eu roubei, pelo menos me basta ver Jesus de longe. Mas Deus nunca quer um relacionamento de longe, Deus sempre quer um relacionamento de perto. Então de repente, Zaqueu está vendo aquele homem com o talit, aquele chale que os mestres usavam sobre a sua cabeça. Ele vê aquela cabeça, aquele homem com aquele talit se aproximando da direção dele, e imagina isso, Jesus vem em direção à árvore, e se eu fosse Zaqueu, o coração dispara, ele está chegando aqui perto de mim, ele está vindo aqui perto de mim. E então Jesus chega, para diante da figueira e diz: Zaqueu, chama ele pelo nome, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. Amigo, Jesus vai te achar onde quer que você esteja. Jesus vai te achar. Às vezes você acha que por tantos erros que você cometeu, por tantos caminhos tortos que você está seguindo, você acha que um relacionamento de longe com Jesus basta. Não, não. Jesus vai te encontrar na sala, no quarto, dentro do seu carro. Jesus vai te encontrar na sua figueira brava, onde quer que você esteja se escondendo. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu negócio. Você achou que viver só distante de Jesus, porque você é muito pecador, porque você deixou de fazer muitas coisas que você aprendeu da parte da palavra de Deus, você acha que só ver Jesus de longe está bom, mas Jesus não, diz: eu quero cear com você, eu quero estar na sua casa, desça depressa, hoje me convém entrar na sua casa. Aleluia, aleluia. Desce depressa do lugar onde você está escondido, desce depressa da sua figueira brava, porque Jesus quer se encontrar com você na sua casa hoje. Então Jesus declara lá na casa de Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, hoje há salvação para você, hoje há salvação para você. Zaqueu desce depressa, imagina, chamado pelo nome, o Messias conhece o nome dele, o Messias conhece o seu nome. Ele desce depressa e ele está tão assim, impactado com Jesus conversando com ele, porque ele não conhece o caráter de Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, ele aprendeu sobre o Messias, mas ele não conhece o caráter de Jesus. Mas Jesus diz: desce depressa, porque eu vou estar na sua casa hoje. E ele desce depressa, e ele está animado, porque Jesus está ali. E Jesus diz que vai para a casa dele. Então você imagina uma pessoa que tem a ficha suja, sabe que errou um monte. Então Zaqueu vai pelo caminho conversando com Jesus: ó Jesus, é o seguinte, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres.
Vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Olha, Jesus, se eu extorquir alguém, eu vou devolver muito mais do que eu extorqui. Porque Zaqueu achava que se ele fizesse isso, Jesus ia amá-lo mais. Mas o fato é de que Jesus não amou Zaqueu por conta das coisas que ele estava fazendo. É lógico que pedir perdão, devolver aquilo que você roubou, é importante? É importante. Mas entenda que Jesus, ele ama. O amor dele é escandaloso. O amor dele não dá para compreender. A graça, ela é escandalosa. Você veja que pelo caminho, eles estão indo para a casa de Zaqueu, e no caminho a multidão diz, não é possível que esse homem que diz que é Messias, vai na casa de um publicano. Não é possível. E você sabe que todas as vezes que a gente quer endireitar a nossa vida, todas as vezes que a gente quer aproximar a nossa vida de Deus, sempre tem, o diabo sempre levanta no meio da multidão, um desgraçado, para dizer assim, ah lá, ó, agora está se querendo ser um crentinho de meia tigela, isso é que você é. Não sei se você já ouviu isso. Ah lá, ó, está querendo posar de santo, está querendo posar de santa, já fez tanta, já aprontou tanto na vida, agora vai para a igreja, achando que é santa. A multidão diz isso. Mas a gente não pode parar, porque a multidão se levanta para julgar nossa disposição em receber Jesus na nossa casa, na nossa vida. Hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem, porque este também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho de Deus, Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Eu não sei quem é, mas tem gente aqui que relativizou a fé. Tem gente aqui que está abrindo mão da sua identidade como filha e filha de Deus. Deus hoje se levanta diante da sua figueira brava, onde você está se escondendo, para dizer que você é filho de Abraão, que você é filho de Deus. Hoje chegou salvação a essa casa. Você é filho de Deus. Talvez você queira nessa noite agradecer a Deus pelo seu favor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, pela graça que te alcançou. Deus te amou. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. E nessa noite Ele quer devolver a sua identidade de filho. Nessa noite Ele quer trazer você para perto dEle. Foi o amor dEle que nos alcançou. É o amor dEle que tem nos mudado. É o amor dEle que tem restaurado a nossa história. Ele pode fazer isso. O amor de Deus pode te alcançar. O amor de Deus pode mudar você. O amor de Deus pode restaurar a sua vida, a sua história. Bendito é o nome do nosso Senhor. Bendito é o nome do nosso Senhor. Por causa do seu amor que nos alcança. Talvez você esteja querendo viver longe de Deus, só a distância, mas o amor de Deus te alcança hoje. Talvez você já esteja embebedecido assim de tanto poder, mas mesmo assim hoje, nessa noite, o amor de Deus te alcança. Talvez você tenha negociado os valores, sua fé, mas o amor de Deus te alcança. Nada pode te separar do amor de Deus. Hoje existem aqui pessoas como Zaqueu, que para poder ser aceito num grupo, aceito numa cultura, mudou de identidade, quis ter poder, teve algumas conquistas significativas, mas você sabe que você é amargurado, porque você precisa deixar o amor de Deus te encontrar. Você precisa entender que a nossa alma precisa de paz. Nossa alma precisa de sossego. E isso a gente só tem com Cristo na nossa vida. Não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem outra fonte.
Essas crises na nossa alma, do ser, do ter, do poder, elas nos afastam de Deus. Mas hoje Jesus chega na árvore da sua existência, na figueira da sua existência. Você achou que você ia passar o resto da sua vida só olhando Jesus de longe por causa dos seus pecados. Mas hoje Jesus diz: desça depressa, porque eu quero estar na sua casa. Hoje Deus te chama pelo nome. Maria, Luiz, Sandra, Regina, desce, porque eu quero cear na sua casa hoje. Para mim chegou salvação nessa casa hoje. Salvação de vidas. Salvação de... Talvez você esteja perdido nessas crises aí. Crises do ser, do ter, do poder. E hoje Jesus te resgata, Jesus te traz de volta. Como Ele trouxe Zaqueu. Ele te traz de volta. E Ele declara a paz sobre a sua vida nessa noite. Hoje é o dia para você encontrar a sua verdadeira identidade. Identidade de filha, de filho de Deus. Filhos de Abraão. Mas você imagina um homem como Zaqueu, né? Cheio de poder como ele era. Ele era um publicano. Ele fazia parte da elite agora. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Foi necessário humildade. Você precisa abrir uma porta de humildade na sua vida para que você possa encontrar Jesus. Zaqueu precisou ter a humildade de descer, receber Jesus na sua casa. E talvez você precisa desse tipo de humildade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele se opõe aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Talvez você precise só abrir essa porta da humildade na sua vida nessa noite, para você ter Jesus ceando com você, estando perto de você, estando com você. Hoje, o Senhor te convida para esse ambiente de humildade. Talvez você possa dizer para Deus hoje: Deus, me perdoa, porque eu duvidei tanto do Senhor, eu negociei a minha fé, eu tenho lutado com as minhas próprias forças, eu tenho o que tenho porque eu lutei sozinho. Mas hoje, Jesus está passando por essa rua em Jericó. E Ele está te vendo, no meio da figueira brava. Ele está chamando você pelo nome. Se você abrir com humildade seu coração, sua vida, para as notícias do céu, se você abrir com humildade sua vida, para a revelação de Deus nessa noite, se você confessar a sua nova identidade em Deus, como filha e filho de Deus, se você confessar nessa noite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma alegria incrível vai brotar na sua vida novamente. Hoje chegou salvação nessa casa. Abra com humildade sua vida nessa noite. Receba Jesus. Volte para Jesus. Volte a ter fé, volte a crer, volte a confiar. Você está seguindo Jesus de longe. Você já foi machucado. Você não foi o momento. E você está seguindo Jesus de longe. Você está vendo Jesus de longe. Jesus diz: eu quero estar na sua casa. Talvez você pudesse cantar aquela canção: entra na minha casa, entra na minha vida. Muda, abala as minhas estruturas. Entra na minha casa nessa noite, Jesus. Faça isso e você vai encontrar um novo tempo na sua vida. Quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa.
fique em pé, eu quero orar com você. Se você está na sua casa nos acompanhando e você recebe Jesus na sua vida nessa noite, escreva aqui no nosso chat, registra aqui a sua decisão para que a gente possa orar por você. Feche os seus olhos, ore comigo nessa noite. Obrigado por nos encontrar nessa estrada da vida nesse momento, Jesus. Obrigado por nos encontrar com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Há tantos de nós que estávamos vivendo tão distante do Senhor. Parece que isso bastava só te ver de longe por causa dos nossos pecados, por causa das nossas incoerências, por causa dos caminhos tortuosos que nós escolhemos seguir, Senhor. Mas hoje, Pai, é um dia de salvação. Hoje a salvação chegou a essa casa. Hoje a salvação chegou em nossas vidas. E por causa disso pessoas estão entregando a sua vida a Jesus, ó Pai. Eu sei que o Senhor conhece a história de cada uma delas. E hoje essas histórias, elas estão sendo reeditadas, reescritas, ó Pai. Um novo tempo, um tempo onde o amor, onde o sentimento de aceitação, onde a identidade como filha e filha vem para fora, e a alegria pulsa, e a alegria grita dentro do coração, dentro da alma, dentro do espírito, porque hoje houve salvação nessa vida, hoje houve salvação nessa casa, Pai. Obrigado porque pessoas estão se reencontrando com a sua identidade hoje, Pai. Hoje é um dia de tanta salvação, Pai. Hoje é um dia de tanta graça, de tanta misericórdia. Eu te louvo, bendito és, Salvador. Grandioso és, poderoso és, maravilhoso és, Pai. Não há ninguém igual a Ti, não há ninguém comparado a Ti, não há ninguém com tanto amor como o Senhor. Não há ninguém tão misericordioso, tão gracioso como o Senhor, Pai. Obrigado por nos alcançar, obrigado por nos amar. Obrigado pela Tua boa palavra nessa noite. Obrigado por essas boas notícias do céu. Obrigado pela salvação que nos alcançou nessa noite, Pai. Oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Seja abençoado nessa noite com paz, com alegria, com esperança. Que o Senhor ouça as suas orações, que a glória do Senhor se manifeste sobre você, que os seus caminhos sejam sempre iluminados pelo Senhor, que você sempre seja acompanhado pela atividade angelical, por anjos designados pelo Senhor para te proteger, para te guardar.